Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre o conceito novo, o Kind Extinction, ou extinção gentil, ou como eu prefiro chamar ainda, extinção compassiva. Eu quero explicar por que ela é uma alternativa interessante à extinção tradicional. Para começar, ele é uma alternativa interessante porque ele é muito mais ligado à compaixão e ao bem-estar do cliente, como a gente tem feito hoje em toda a terapia ABA, né? A gente está fazendo essa mudança de fazer os procedimentos muito mais voltados para manter o cliente feliz, relaxado e engajado, certo? Mas para falar do procedimento em si, eu quero começar explicando a extinção tradicional. Então, é um procedimento muito comum, tanto na análise do comportamento quanto na análise do comportamento aplicada, que consiste em não entregar mais um reforçador após uma resposta inapropriada, ou seja, o terapeuta não permite mais que o reforçador seja acessado após uma resposta inapropriada. O efeito disso a longo prazo é que essa resposta inapropriada deixa de acontecer até desaparecer completamente ou chegar perto disso. Só que há alguns problemas com esse procedimento. O primeiro deles é que é um procedimento aversivo, você está quebrando uma relação que já estava bem estabelecida, isso pode ser muito ruim. É a mesma sensação, por exemplo, que você sente quando chega em casa, aperta o interruptor e a luz não acende. Antes de você desistir de apertar o interruptor, você vai ficar zangado, apertar mais vezes, com mais força, até que você desiste. Isso também mostra o segundo problema da extinção tradicional, esse extinction burst, essa explosão da extinção, que consiste justamente no aumento do comportamento, na variação, na intensificação dele antes do desaparecimento. Isso pode ser um problema grande, por exemplo, quando a gente está lidando com respostas perigosas de autolesão, heterolesão ou destruição de propriedade, a gente quer evitar que esses comportamentos escalem e se tornem mais frequentes. Por causa disso, atualmente, recomenda-se que a extinção seja sempre utilizada junto de outro procedimento. Um exemplo comum é o treino de comunicação funcional, em que existe o componente de extinção, as respostas inapropriadas não são mais reforçadas. Porém, por outro lado, nós reforçamos respostas comunicativas apropriadas. Isso faz com que os efeitos negativos da extinção sejam um pouquinho amenizados. Outro problema da extinção é que quando a gente vai aplicar ela na prática, a gente tende a ser muito frio, e muito firme com o cliente. Então vamos supor que o seu cliente ou seu filho comeu 2 barras de chocolate e quer comer uma terceira. Não importa o quão adequadamente ele peça, mamãe, posso comer mais um pedacinho? Tia, eu quero mais um. Ele não pode porque isso vai fazer mal a ele. E aí não importa o quanto ele chorar, o quanto ele pedir, o quanto ele gritar, nós vamos simplesmente dizer que não, não pode, não vamos fornecer mais acesso à barra de chocolate. De maneira semelhante, quando a gente vai fazer extinção em comportamentos de fuga, por exemplo, o cliente não quer realizar uma tarefa e chora e grita, etc., o terapeuta vai ser firme e vai manter a tarefa e vai fazer com que o cliente execute, ainda que ele não queira fazer isso. É por essas e outras que a extinção não é mais utilizada da mesma maneira que anteriormente. Dentro da terapia compassiva, não faz mais sentido a gente forçar o cliente a emitir uma resposta que ele não deseje numa tarefa, por exemplo. Tá? Porém, aí chega a extinção gentil, que vem com uma ideia diferente, uma ideia interessante, que talvez seja um pouquinho mais compatível com a terapia compassiva. Então, como é que funciona? Quando o cliente pede algo que ele não pode ter, ao invés de o terapeuta apenas dizer não e deixar o cliente chorando de modo isolado, o terapeuta vai ser literalmente mais compassivo e mais gentil, explicando para ele: olha, fulano, eu entendo que você quer muito isso, eu entendo que é difícil para você não comer mais chocolate agora, mas infelizmente você não pode. Você quer um abraço? Quer ficar perto do tio, da tia? Eu vou ficar aqui do seu lado até você se acalmar. Ou seja, mantém um componente fundamental, que é não permitir o acesso ao reforçamento, mas pelo menos de uma maneira muito mais gentil, muito mais humana durante o processo. De maneira similar, se fosse para aplicar uma extinção gentil dentro de uma tarefa e o cliente não quer realizar aquela tarefa, ele pede para que a tarefa seja suspensa, você também faria uma extinção gentil dizendo algo do tipo: fulano, eu sei que essa tarefa é difícil, eu sei que você não quer realizar, mas é muito importante para o seu conhecimento, você vai conseguir aprender mais, você vai desenvolver se você realizar essa tarefa. Então vamos fazer, vamos tentar fazer junto, o tio vai te ajudar para ficar mais fácil. Ou seja, ao invés de simplesmente uma recusa fria e uma insistência desproporcional, o terapeuta vai ser muito mais amigável, muito mais gentil, como o próprio nome diz, com o cliente. Uma coisa importante quando a gente vai fazer a extinção compassiva é entender que ela funciona para 2 tipos de comportamento, para 2 tipos de função do comportamento, não para todas. Então a gente pode aplicar a extinção gentil quando o comportamento é mantido, por exemplo, por obtenção de itens ou por fuga de demanda, mas jamais quando o comportamento tem a função de obter atenção. Por quê? Na extinção gentil nós vamos fornecer muita atenção.
Não vamos permitir acesso ao reforçamento, mas vamos fornecer bastante atenção. Então, se o comportamento tiver função de atenção, se o cliente está derrubando as coisas, ou batendo, ou gritando, para conseguir que o outro fale com ele, a extensão gentil não vai funcionar, porque ela vai acabar reforçando o comportamento. Mas nos outros casos, se o que o cliente quer é obter algum item ou alguma atividade ou fugir de tarefas, a extensão gentil pode ser uma alternativa interessante no mundo de hoje da terapia compassiva. O que eu estou dizendo não é apenas teórico, já existem pesquisas mostrando que esse procedimento é sim efetivo em diminuir os comportamentos problemas e reduzir o estresse nas pessoas com TEA ou outros transtornos também. Inclusive, eu vou deixar um link para esse artigo aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha e estudarem por si só, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se acharam interessante, compartilhem o link, deixe aqui nos comentários. E se precisarem de ajuda para aplicar esse procedimento, para supervisão para o seu filho ou para você mesmo profissional, vocês podem contar com a gente, basta entrar em contato que a gente está pronto para ajudar. Obrigado.